Esse vídeo vai durar 11 minutos e no final você vai saber por quê. Serão minutos difíceis para você e para mim. Concorda que falar de estupro é desconfortável, indigesto? Olá, saudações literárias! Tudo bem? Neste vídeo a gente vai jogar luz sobre este livro aqui, Abuso, a cultura do estupro no Brasil, que é o livro de estreia da jornalista brasileira Ana Paula Araújo. Vá lá, aproveite e se inscreva na sala de leitura da Boa Books e ative as notificações. Assim você fica sempre atualizado das novidades que rolam aqui no canal. Ana Paula Araújo dedicou quase 4 anos de trabalho pesquisando e escrevendo esta obra que foi lançada em 2020. Para isso, ela conversou com vítimas, familiares, policiais, médicos, advogados e com os próprios criminosos. Esforço que rendeu um texto que me surpreendeu muito. É difícil, muito difícil ler Abuso pelo conteúdo pesado, mas também é uma leitura fundamental. Em 16 capítulos, a autora desenha um quadro de horror, contando histórias, apontando estatísticas e confrontando dados com a realidade. E assim ela vai mapeando as múltiplas faces desse crime hediondo. São histórias de embrulhar o estômago. Mãe, a senhora tem que ser muito forte, porque um cara abusou da sua filha, amarrou a boca dela e abusou. Tem gente que tem aquele estereótipo de que estupro acontece à noite, numa rua deserta, quando a mulher passa sozinha. Daí vem um homem do nada, um desconhecido, que a agarra com violência e ali comete o estupro. Este é um cenário, realmente acontece, mas não é o mais comum. Na prática, na realidade, as vítimas realmente são mulheres, em sua maioria. Mas há também homens, meninas, meninos, idosos e crianças pequenas, incluindo crianças de colo. Os criminosos, geralmente pessoas conhecidas da vítima e muito próximas, amigos, tios, padrinhos, babás, líderes religiosos e também pessoas desconhecidas. Os locais, na maioria das vezes, dentro da própria casa, mas também nas ruas, nos locais ermos, em eventos sociais, na escola, na universidade, no transporte público. As sequelas são muitas, tá? Culpa, vergonha, dificuldade de se relacionar, revolta, doenças da mente, doenças venéreas, gravidez, morte. Neste livro, Ana Paula Araújo defende que o estupro é um crime singular, porque é o único em que é a vítima que sente culpa e vergonha. E sabe por que isso acontece? Segundo a autora, porque a sociedade brasileira alimenta a cultura do estupro. Sim, a própria sociedade. Não é à toa que este é o subtítulo da obra. E para provar essa tese, ela fez uma pesquisa simples na internet, uma pesquisa que qualquer um de nós pode fazer. Ela selecionou algumas notícias sobre estupro que são divulgadas nos sites de notícia, na imprensa, nas redes sociais, e ela se atentou aos comentários. Ela constatou que a maioria desses comentários, inclusive os comentários feitos por mulheres, por nós mulheres, jogam a culpa na vítima. É até difícil de acreditar. Eu mesma já me deparei com esse tipo de comentário, tenho certeza que você também. Eu concordo com a autora. É cruel colocar a culpa na vítima, seja sob qualquer circunstância. O que muita gente diz, por exemplo, quando ouve falar que uma mulher estava andando numa rua sozinha à noite e acabou sendo estuprada. Procurou, né? Mulher tem que se dar o respeito. E uma vítima que usava uma mini saia ou um decote no momento do estupro? Ah, com certeza se insinuou. Quem mandou se vestir de forma vulgar? E aquela mulher que foi abusada depois de ter sido vista bebendo num bar com um homem? Que vagabunda! Mereceu! Isso é mais comum do que você imagina. Muita gente, de fato, vocifera contra a vítima. E, muitas vezes, de forma inconsciente, acaba tentando justificar a atitude do criminoso. Isso, na minha opinião, é machismo descarado. E para a autora também. Ela é categórica e afirma o seguinte em várias partes do livro: a vítima nunca tem culpa.
Das 3 às 6 horas da manhã, ela sofreu estupros seguidos pelos bandidos. Sentia dor o tempo todo, mas ficava quieta porque ouvia: se reclamar, vai levar bala. E a autora faz ainda a seguinte provocação: qual a dificuldade de entender que não é não? Que a mulher pode se vestir como quiser, andar por onde quiser, sem ser importunada, sem que isso dê ao outro o direito de violentá-la. E ela propõe ainda um exercício que deveria ser óbvio, deveria ser automático para a gente ao se deparar com o caso de estupro, mas muitas vezes não é. Ao invés de olhar para a vítima, a gente deve olhar para o bandido, para aquele que cometeu o crime, que na maioria das vezes, segundo Ana Paula apurou, não tem qualquer problema psiquiátrico que justifique o seu ato. Para Ana Paula, a maioria dos estupradores age porque existe uma cultura que os autoriza a isso. Agem porque querem, porque têm vontade e porque sabem que são enormes as chances de nunca serem pegos. Para tentar fugir das investidas da babá, ela dava nós na calcinha até quase cortar a pele. Para discutir questões psicológicas, psiquiátricas, médicas, legais a respeito do estupro, ela permeia toda a narrativa com histórias. Cada história mais bizarra, mais difícil, mais absurda que a outra. Mas uma, em particular, me chamou muito a atenção pela complexidade do caso. É a história de uma menina de 17 anos que foi estuprada por um desconhecido em plena luz do dia numa cidade do litoral de São Paulo. Ela foi violentada e não conseguiu reagir. No mesmo dia, ela contou o que aconteceu à família e aí começou a sua via crucis. A jovem foi à delegacia, fez exame de corpo de delito e foi questionada de forma constrangedora sobre a sua vida sexual na frente da mãe. E só após, acredite, 9 horas de muita incompetência e burocracia, ela foi liberada e ela conseguiu tomar um banho para se livrar dos resquícios físicos da violência que sofreu. Além da dor de quem passa por uma experiência de estupro, o livro também expõe a fragilidade das nossas instituições na hora de aplicar a lei. A descrença no poder público, somada à vergonha da vítima, minam as denúncias e explicam um dado alarmante: só 10% dos estupros são denunciados no Brasil. O drama dessa moça violentada no litoral de São Paulo e que teve coragem de tocar a denúncia foi mais grave do que você imagina. Ela engravidou e fez um aborto. Meses depois, o estuprador foi preso e, acredite, absolvido por uma juíza. Pensei que seria acolhida, que seria apoiada pelas pessoas que eram próximas a mim. E foi o contrário. A sentença desse caso foi revista em segunda instância pela Justiça. 10 anos depois do crime, o abusador foi condenado. Além de casos de estupro, Ana Paula também aborda no livro outros crimes parecidos, como assédio sexual, passadas de mão, esfregões em transportes públicos, aqueles que exibem as suas partes íntimas em público, que se masturbam ou ejaculam em público. Tudo isso é crime, tá? Passou a mão na região indicada pela passageira e sentiu um líquido quente. Pensou, não pode ser. Cheirou. Foi então que teve certeza. Haviam ejaculado nas costas dela. Uma das motivações de Ana Paula ao encarar o desafio de escrever sobre um tema tão difícil, tão horrendo, foi tentar entender por que ele acontece. Ela relata que uma das partes mais difíceis de todo esse trabalho foi entrar nos presídios e ficar cara a cara com dezenas de estupradores. E olhando nos olhos dele, ela fez a mesma pergunta para todos: por quê? Por que você fez isso? A maioria negou. Quem confessou colocou a culpa no álcool ou em outras drogas. Segundo ela apurou, essa é a desculpa mais frequente. Fora aqueles que afirmaram que tudo aquilo não passou de um ato consensual. Esse porquê permanece em aberto. Eu senti que Ana Paula ficou frustrada por não ter conseguido essa resposta a contento. A menina de 13 anos era estuprada pelo padrasto com a participação da própria mãe. Achei muito interessante o fato de Ana Paula tomar claramente o partido das vítimas.
ela não teve medo de se expor. Ela também não teve medo de expor a fragilidade da nossa sociedade e a fragilidade das nossas instituições. Fico feliz que uma mulher tenha encarado o desafio de falar de um tema com tanta honestidade. E a sua maneira, através do seu livro, ela também incentiva as vítimas a denunciarem. Quantos minutos já se passaram desde que a gente iniciou esse papo aqui? 11 minutos? Quase 11 minutos? Pois é, durante esse intervalo existe a grande possibilidade de ter acontecido um novo estupro no Brasil. Isso porque a gente ostenta a triste estatística de ser palco de um estupro a cada 11 minutos. É isso, sem mais, e até a próxima.